Letras coloridas se movimentam e formam o título do programa. Ponto de vista na cor azul sobre um fundo bege. Abaixo, 3 círculos se sobrepõem e formam um diagrama. Olá! A COP30 em Belém, no coração da Amazônia, marcará o encontro de 2 mundos. Governantes e cientistas de poderosas instituições acadêmicas, institutos de pesquisa e laboratórios terão a chance de dialogar com o conhecimento dos povos tradicionais. Há gerações eles protegem florestas, rios, mares e outros ecossistemas. Com seu modo de vida, são essenciais para o equilíbrio do planeta. No Brasil, eles se espalham por todo o território. Os mais conhecidos são os ribeirinhos, os quilombolas e os indígenas, mas o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais lista 29 grupos. São eles, por ordem alfabética, andirobeiras, apanhadores de sempre-vivas, benzedeiros, caatingueiros, caboclos, caiçaras, catadores de mangaba, ciganos, cipozeiros, extrativistas costeiros e marinhos, faxinalenses, fundo e fecho de pasto, geraizeiros, ilhéus, indígenas, isqueiros, juventudes de povos e comunidades tradicionais, morroquianos, pantaneiros, pescadores artesanais, pomeranos, povos de terreiro, quebradeiras de coco-babaçu, quilombolas, raizeiros, retireiros do Araguaia, ribeirinhos e vazanteiros e veredeiros. E nós vamos conversar sobre sua participação na COP30 e no debate ambiental no Brasil com o geraizeiro Samuel Caetano, presidente do Conselho. Samuel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O que é geraizeiro? No estúdio, a apresentadora Vânia Alves à esquerda e o convidado à direita. Geraizeiros são povos e comunidades tradicionais, né, que está muito presente no norte de Minas e na região da Bahia, e a gente tem uma relação com o cerrado muito umbilical, né? O geraizeiro é o geralista dessa área de Gerais. O Guimarães Rosa já narrava, né, no Sertão Veredas o que seriam os geraizeiros, né? Mas são povos e comunidades tradicionais que têm uma relação de vida com o bioma cerrado. São povos rurais? São povos rurais, são agricultores, né? Agricultores familiares que trabalham com a cultura da mandioca, da cana, a criação do gado na solta, o café sombreado debaixo do pé de ingá. Então, assim, é uma cultura secular que vai passando de pai para filho, né? Agora, a gente falou de 20 novos povos e comunidades muito diferentes espalhados pelo Brasil todo. O que unifica esses povos numa plataforma, num conselho? Samuel Caetano, Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. É a nossa relação com a terra, né? A gente tem uma relação com a terra que é diferente. A gente vê a terra como mãe, como um lugar sagrado. A nossa relação com a terra é uma relação de dependência. E o que unifica os 29 segmentos de povos e comunidades tradicionais é a ausência da regularização fundiária, é a ausência da titulação dos nossos territórios por parte do Estado. Tem características que vocês têm que tentar resolver para cada grupo diferentemente? Por exemplo, você é de uma área semiárida, os pomeranos estão no sul. Existem algumas características que vocês também tratam, além da questão fundiária? Sim, sim. Eu acho que tem pautas que são diferentes, né? COP30, povos e comunidades tradicionais. Tem povos e comunidades que a questão do crédito é mais importante. Outros, a titulação do território é mais importante. Então, assim, de acordo com o bioma, de acordo com a localização, a gente está falando de povos da Amazônia que estrada não é prioridade, porque anda de barco. Então, é difícil quantificar numa política única, por isso que precisa explicar para o Brasil e para os gestores as necessidades de acordo com cada ambiente, né, dos povos e comunidades tradicionais. Eu encontrei um artigo na página da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o artigo Demarcação e Mitigação. E diz o seguinte: os territórios sob gestão de povos indígenas e tradicionais apresentam menores taxas de desmatamento, maior capacidade de regeneração ambiental e são mais resilientes às mudanças climáticas. Esses territórios, ainda que ocupem menos de 14% do território brasileiro, armazenam mais da metade do carbono florestal da Amazônia. A demarcação de territórios é um ponto central. Como é que é essa questão para você? Você começou a falar disso? A demarcação dos nossos territórios e o reconhecimento e a titulação dos nossos territórios é a maior urgência, né? Inclusive, assim,
Eu brinco que a COP30 fala de justiça climática. E como que você vai ter justiça climática sem ter justiça territorial? Porque são os nossos territórios que preservam. Isso é comprovado. Tem territórios de povos e comunidades tradicionais e terra indígena que é mais preservado do que unidades de conservação de uso integral. Por que isso? Porque a gente maneja o ambiente com uma dependência. Eu sei que se eu acabar com o piqui, eu vou acabar com um potencial de renda, com o meu alimento. Então, assim, a relação dos povos com o meio ambiente, onde a gente está inserido com os nossos territórios, é diferente da outra lógica de agricultura, que desmata, que tira tudo, que joga veneno. Então, assim, os povos e comunidades tradicionais têm no território e na terra um lugar também sagrado. E a gente entende que se destruir aquele território é também a nossa destruição. Então, a demarcação dos territórios é a garantia dessa continuidade do planeta equilibrado. A demarcação é uma causa que a gente vê mais ligada à causa indígena. Você falou também da regularização. Sim. Como é que está essa situação no Brasil? Como é que vocês veem esse momento no Brasil? Samuel Caetano, Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Tudo na nossa vida é política, né? E a gente tem um Congresso que não opera para os povos e comunidades tradicionais, né? A política no Brasil, ela se balanceou em bancadas. E a bancada do agronegócio é muito forte. E o que está em disputa é os nossos territórios para o agronegócio. Os nossos territórios é a fronteira que segura. Então, assim, hoje a regularização fundiária no Brasil é uma questão de muito desafio. E com um processo também que os órgãos responsáveis por fazer isso está muito sucateado, né? O INCRA está sem servidor, está sem... Acho que o orçamento está muito concentrado na mão de alguns deputados, que é colocado à disposição não para os territórios dos povos e comunidades tradicionais, mas para fortalecer outras modalidades agrícolas no país. Pois é, o governo inclusive fala isso, né, que eles não podem fazer regularização porque falta dinheiro. E não é só para o georreferenciamento, né? Falta dinheiro, o que significa dinheiro no caso da regularização? Significa que um processo igual, você vai fazer uma regularização fundiária de um território de povos e comunidades tradicionais. Você tem que indenizar aquela fazenda que vai ser desapropriada. Quer dizer, há necessidade de desapropriação. Existe conflito de área? Existe muito conflito. Os nossos territórios estão sobrepostos, né? Você pega estados como o Pará, tem áreas regularizadas que é maior do que o Brasil. Então, assim, isso no nosso país, esse processo de sobreposição de territórios com povos que ali já estavam, isso é secular. Então, assim, tem o título daquela terra, mas a gente reivindica. Para acontecer a desapropriação, o governo vai ter que pagar as benfeitorias que ali foram feitas, né? E aí falta orçamento para isso. As mudanças afetam muito a vida dos povos tradicionais? Afeta demais. Nós, povos e comunidades tradicionais, somos os que mais preservamos. E nós somos os primeiros que sentimos os efeitos da mudança climática. Eu vou te contar rapidinho minha história. Eu sou de uma comunidade que chama Abóboras. Eu aprendi a nadar e a pescar em um rio que chama Rio São Lamberto. E meu pai falava que esse rio era maior do que eu via ele ali. Hoje esse rio está seco. Hoje a minha comunidade é abastecida por um poço artesiano. Se você não tiver condições de furar um poço artesiano, fica em torno de 20 a 25 mil, você não vai ter água. Então, assim, o rio secou, o nosso modo de vida, de relacionar com o rio, também transformou. Então, assim, as mudanças climáticas para a gente, ela é uma realidade muito atual. Essa região que você está falando é o norte de Minas? O norte de Minas, Montes Claros, uma região semiárida. Por que vocês são considerados, a gente sempre ouve falar, que vocês são os guardiões da natureza? Samuel Caetano, Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Eu acho que tudo é uma questão de visão de mundo. Existe um modelo econômico, que ele é hegemônico, no qual você tem que destruir tudo para você poder produzir. A nossa forma de agricultura, ela é consorciada. A gente tem os sistemas agroflorestais, a gente planta fruta no meio do cerrado, né? A gente consegue fazer isso. A nossa roça é a roça de toco, é o roçado que eu tiro aqui, essa área regenera, eu planto em outra área. Então, assim, não tem uma intervenção tão brusca no meio ambiente, porque a gente entende que se destruir a natureza, a gente vai estar destruindo a nós mesmos. Então, assim, é uma lógica refinada de compreensão. Você não precisa ter muito. O Brasil produz muito para exportar. Mas o que de fato fica, né? Então, assim, a nossa relação de ser guardiões é por entender que a gente tem uma relação de dependência com a natureza. A gente não precisa sobrepor a natureza. Dá para a gente caminhar junto. Eu peço até desculpas, a gente conhece muito mais a questão indígena do que a gente conhece dos povos tradicionais. Eu acho que o Brasil precisa conhecer todos aqueles nomes e mais muitos outros, né, que, como você estava falando, nem estão aí ainda. Mas na questão indígena, sempre é olhado
o indígena como guardião porque ele mantém a floresta em pé. Os povos tradicionais não necessariamente, mas há uma maneira de preservar a natureza, mesmo utilizando economicamente a área. É isso? Sim, eu acho que o extrativismo demonstra isso, né? Eu sou do Cerrado, e onde o pessoal passa correntão para derrubar e fazer pasto, a nossa criação de gado é com capim natural, com capim que já existe no ambiente, né? Por isso que a gente fala da criação do gado na solta. A gente coleta o piqui, a gente vende o piqui in natura, a gente vende o óleo do piqui, a gente vende a farinha do piqui, a gente vende a castanha do piqui. Então, assim, ali é um potencial e eu não preciso plantar, eu não preciso molhar o pé do piqui. Basta eu deixar ele em pé para mim ir lá e colher na safra. A gente comercializa o baru, a gente comercializa a mangaba, o coco babaçu. Então, assim, a floresta de pé para a gente não é prejuízo. Pelo contrário, a floresta de pé para a gente é cultura e também é renda, né? Então, a gente ouve sempre essa oposição, né, para as pessoas que combatem a preservação da floresta. É assim, as pessoas que moram lá é preciso desenvolver para elas poderem ter condições de vida, porque é uma região muito pobre. Existe oposição entre preservação e desenvolvimento? Rapaz, isso eu acho que é uma das coisas mais ignorantes. Samuel Caetano, Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Às vezes, a produção do conhecimento ela é uma produção para o mercado. Porque assim, eu acho que a Amazônia mostra para o mundo que a Amazônia é um jardim semeado. É igual esse mito que para se preservar não pode ter gente. A questão é a relação que as pessoas têm com aquele meio, né, com aquele ambiente que ela tá manejando. E essa questão do lucro, do recurso, do imediato, igual o Brasil sempre foi colônia, né, da Europa e de outros lugares. O Brasil continua como colônia, porque toda a produção nossa agrícola ela vai para encher a barriga dos chineses, dos europeus. Pouco se fica aqui no Brasil. E a nossa produção da agricultura familiar, a nossa produção dos povos e comunidades tradicionais é o que circula aqui dentro. Então, assim, é uma questão de mercado, de commodities, né? Você tem que vender, você tem que colocar na bolsa. Então, assim, é uma questão econômica. E aí é difícil você tentar construir uma narrativa que enfrenta o mercado, né? O mercado convencional. Por isso que coloca que a gente é atrasado, que a gente é pobre. Eu como peixe, eu como piqui, eu como 3 tipos de feijão, e eu como um frango caipira, e eu tomo leite da vaca. Onde que eu sou pobre, cara? Eu sou chique, rico. O café que eu tomo é um café gourmet. Por quê? Porque eu tenho o meu território, porque eu planto no meu território. COP30, então, assim, Povos e Comunidades Tradicionais. Que é atrasado, eu acho que isso é uma narrativa que conta pra gente da carochinha e muita gente acredita, né? A gente está se aproximando da COP e a gente sabe que os povos estão se reunindo, estão discutindo. Em que medida vocês conseguem ter voz e que vocês conseguem serem ouvidos num fórum governamental, multigovernamental? A COP é uma ilusão necessária, né, cara? Se não tivesse a COP era pior. Mas a gente entende, igual a COP, quem fala na COP são as partes. Quem fala é os governos. As negociações são pelos governos. A gente tem que influenciar o nosso governo para que ele defenda pautas que é do nosso interesse. Então, assim, eu acho que a gente se articula muito nos espaços da UNFCCC, que é onde tem a plataforma LICPP, é uma sopa de siglas, né? E são espaços de negociação que fala de comunidades locais e que a gente quer estar presente, que a gente quer estar participando junto com os povos indígenas. Então, assim, a COP é uma possibilidade de financiamento, inclusive, para a gente discutir o financiamento climático, né? Por que demora? Por que o dinheiro passa para tanta gente antes de chegar na gente? O financiamento ele tem que chegar direto para quem preserva, né? O Brasil agora está lançando um fundo que é o TFFFFF, né? Das florestas tropicais. Das florestas, né? tropicais. E a gente está discutindo para que parte desse recurso seja repassado diretamente para os povos e comunidades tradicionais. E a COP, o multilateralismo, são espaços importantes. Apesar de ser espaços viciados, ocupados por homens velhos, héteros, com a cabeça talvez voltada para o capital, mas se você também não disputar esse espaço, as decisões que foram tomadas lá vão impactar nas nossas vidas, né? Então, assim, a gente entende que essa unificação dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais, inclusive com outros povos do mundo, também é uma forma de fazer as nossas vozes Isso que eu ia valer. perguntar, em que medida vocês conseguem ter diálogo com outros povos tradicionais de outros países? Cara, assim, eu estava na Etiópia agora, né? A gente teve um processo da Conferência do Clima lá, e eu estava conversando com os povos pastoralistas da Nigéria.
né? E de Uganda e de Moçambique. A sensação que eu tinha é que eles são os geraizeiros da África, porque o modo de vida deles é muito parecido com o nosso. O manejo do gado na solta, né? Através dos capim. Então, assim, o modo de vida das comunidades locais do mundo é muito parecido com as comunidades tradicionais que tem aqui no Brasil. Não é tão diferente. Aí tem os limites, né? O idioma, você conseguir chegar naquele espaço. Mas quando a gente chega, que a gente senta e olha um no olho do outro, a gente se identifica. A gente se identifica muito. A relação com a natureza, a forma de manejar a terra, a forma de criar o gado, as relações entre as famílias é muito parecida. E os problemas também são parecidos? São parecidos, porque em todo lugar você tem um Estado, né? E o Estado cria problemas. Porque a gente usava os nossos territórios sem cercas, sem divisões. Quem cria as divisões é o Estado, que coloca essas divisões, que coloca essas fronteiras, que fala a partir de agora você tem que usar esse determinado espaço. Então, assim, a partir do momento que você cria categorias, e aí você vai criar também desigualdades, né? Eu queria ouvir a sua opinião. Como que teve a declaração feita no Mutirão dos Povos da Amazônia para a COP30, tirou um documento que diz o seguinte: a COP30 se realiza em nossa terra e, por isso, exigimos presença plena, digna, permanente e com poder real nas decisões. Não aceitamos ser meros figurantes de uma encenação que decide o destino da floresta, de nossos corpos e de nossas vidas longe de nós. Eu acho que você falou um pouco sobre isso, mas é possível pleitear um outro papel? Samuel Caetano, Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Essa questão da COP, eu acho que ela traz um holoforte muito grande, assim, né? Eu brinco muito com meus colegas que o mundo vai acabar na COP no Brasil, né? Todos os problemas serão resolvidos aqui. Não é isso. Você tem que acompanhar essa discussão da COP, né? Vai ter a COP agora no Brasil, teve a ECO 92, que deixou um grande legado de unificação dos povos, mas tem uma agenda que ela é uma agenda internacional e tem uma agenda também que ela é doméstica, né? Então, assim, a gente tem que perceber, a COP é o momento da gente se fazer visto, da gente cobrar a nossa demarcação. O Brasil vai assumir compromissos de demarcação de terras indígenas, de territórios quilombolas, de povos e comunidades tradicionais. Então, funciona como uma grande televisão, né? Que os olhos do mundo vai estar voltados para o Brasil. Como que a gente consegue também se colocar nesse processo para reivindicar os nossos direitos, né? A grande questão é, sem a justiça territorial não vai haver a justiça climática. Então, para o Brasil conseguir atingir as metas de não desmatamento, né? Toda essa questão da emissão de carbono, ele vai ter que demarcar o território dos povos e comunidades tradicionais. Então, a COP ela se apresenta como um espaço de pressão também para garantir direitos. Qual é a plataforma que vocês levam na luta por participação política? Que eu estava pensando aqui, diversos desses povos são um pouco invisibilizados, né? A COP é um espaço, uma oportunidade para vocês serem vistos e ouvidos aqui dentro. COP30, povos e comunidades tradicionais. Assim, a gente ouve falar sempre de alguns grupos, cara, né? O que vai trazer visibilidade para a gente é a gente aparecer no censo agropecuário, nos dados do IBGE. A gente quer entrar muito agora no censo agropecuário para a gente sair no próximo censo demográfico. Isso é muito importante. Porque vocês não estão no censo. Não estamos no censo, não estamos. E esse é um projeto de país, nos tornar invisível. Porque quando você é invisível, você não vai ter política pública. Então, assim, a COP é uma oportunidade. Você está na COP, é tanto que a COP, e aí tem dois espaços da COP, né? A Zona Azul e a Zona Verde. A Zona Verde da COP é onde a cúpula dos povos, né? É onde você faz articulação com outros povos. Tanto do Brasil quanto da América Latina, como do mundo, assim, a gente vai estar se encontrando ali para conversar. Então, no espaço de negociação da Zona Azul das partes, a gente entende que a gente tem que influenciar o governo brasileiro para defender os nossos interesses. E na Zona Verde, que é onde a gente vai transitar com os nossos parceiros, né? Eu vou conversar com o pessoal da Guatemala. Como que está a situação, né? E o que deu certo lá que pode dar certo. Então, assim, a COP também é um espaço de câmbio de experiências além das partes que está sendo negociada, né? Você falou da questão dos recursos. Uma das coisas que está sendo negociada é que as comunidades indígenas querem receber diretamente 20% de todos os recursos que forem direcionados para a preservação ambiental. Vocês têm uma reivindicação desse tipo? E eu queria que você explicasse melhor. Você falou que o dinheiro se perde. Quer dizer, e como que vocês acham que deve ser feito? Né? Como é que é esse direcionamento para comunidades que estão muito dispersas? Como é que vocês veem essa questão do financiamento
da preservação? Cara, todas as organizações de povos e comunidades tradicionais e povos indígenas têm suas organizações. A gente sabe fazer a gestão de recursos. A gente sabe elaborar projetos. Samuel Caetano, Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Faço mestrado, eu sei lidar com isso. Né? Então, assim, que o financiamento venha para nossas organizações, que o financiamento não venha para grandes ONGs, para grandes fundos. Por quê? Quando não são as comunidades que pegam esse recurso, você coloca esse recurso numa determinada plataforma. A burocracia para mim acessar isso, eu vou ter que certificar isso, certificar aquilo, eu vou ter que provar que eu sou eu mesmo. Então, assim, você cansa no esforço para acessar. Se esse financiamento for diretamente para as nossas organizações, elas serão fortalecidas e serão geridas. E aí tem duas coisas. A gente quer disputar o financiamento climático, que ele é muito importante, mas a gente também quer disputar o orçamento nacional. A gente não pode mirar só nesse recurso do clima e deixar o orçamento, né, o orçamento nosso, capturado para outros interesses. Então, assim, tem essas duas reflexões, né, que precisam ser feitas. É que isso tem a ver, inclusive, com essa questão da invisibilidade. Se você não existe oficialmente, é importante existir oficialmente para poder entrar no orçamento oficialmente. Exatamente. O último censo demográfico, que incluiu quilombolas e indígenas, a população triplicou. Não foi porque nasceu povos indígenas e povos quilombolas, foi porque eles apareceram nas estatísticas, né? Então, assim, estar no próximo censo agropecuário para a gente é crucial, para a gente poder existir e poder reivindicar as políticas públicas específicas para cada modo de vida, né, de povos e comunidades tradicionais. A COP é uma oportunidade para isso. Você estava falando sobre a produção que vocês têm. E com as mudanças climáticas, a produção em geral, tanto a produção dos grandes grupos como de todos, estão sendo muito afetadas. Hoje se discute o seguro climático. Como é que vocês veem e como que isso seria útil para vocês? Cara, tem o seguro safra, inclusive, né? Que é você plantar e fazer um seguro. Mas, assim, isso são medidas paliativas. Vocês têm acesso ao seguro safra? Com a burocracia muito grande, mas alguns grupos têm. Não como povos e comunidades tradicionais, mas como agricultura familiar, que a gente também tem essa modalidade de agricultor familiar. E agora que está retomando também as políticas públicas, né? A gente viveu um momento no Brasil que não tinha seguro de nada, nem de vida. Então, assim, agora com a estruturação dos órgãos, né, que está se consolidando novamente, acho que vai voltar a se falar do seguro safra. Mas é uma medida paliativa, porque a perder a safra é a consequência de um processo, não é a causa, né? A causa é que a gente tem que atacar, e aí a gente tem que tentar estratégias para frear as mudanças climáticas, para não avançar num prazo tão rápido que vem avançando, né? O que seria preciso e de que forma vocês lidam com a questão do pagamento por serviços ambientais? Como é que Samuel Caetano, Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Rapaz, esse é um desafio gigante, porque igual, o Brasil não tem uma regulação para pagar por serviços ambientais. Quem vai regular isso? Onde que isso vai ser regulado? Como que a gente vai participar desse processo? Então, assim, eu acredito que é importante, mas a forma de pagar por serviços ambientais é demarcar os nossos territórios. Não tem uma maneira melhor de pagar o serviço ambiental, demarca o território dos povos e comunidades tradicionais, né? E aí depois a gente discute essa questão da compensação e dos serviços ambientais que a gente presta. Mas é um grande desafio, porque você vai falar só de carbono, você não vai falar de outros serviços que são prestados. Então, assim, para você ter uma métrica sobre serviços ambientais que contempla todos os povos e comunidades tradicionais, vai ser um grande desafio você conseguir consolidar isso. Qual seria a sua mensagem final sobre a questão dos povos tradicionais e a preservação ambiental? Rapaz, eu acho que eu convido o mundo a aprender com os povos e comunidades tradicionais. Eu acho que, assim, a hora que a gente olha a linha de evolução do planeta, né, que ela é gigante, aí você pega e olha lá o que tem dos seres humanos, é pequenininho, cara. Então, assim, eu acho que os povos e comunidades tradicionais têm muito a ensinar. De como que a gente, né, segurar o céu, né, o Ailton Krenak fala isso, assim, o nosso modo de vida é solução, a gente não é problema. Então, assim, eu convido as pessoas a entender um pouco mais sobre esses povos e comunidades tradicionais que têm uma relação com a terra que é muito diferente da relação convencional que talvez a maior parte da humanidade tem. Então, assim, passe a conhecer mais o modo de vida dos povos e comunidades tradicionais, que talvez as soluções para as mudanças climáticas estejam aí. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Nós conversamos com o presidente do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, Samuel Caetano, sobre as pautas que eles levam para a COP30 e também sobre seu modo de vida. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. câmara.leg.br/YouTube. Créditos na tela. Logo da Câmara dos Deputados, Brasília, outubro de 2025, câmara.leg.br.